Conheci Jesus na minha adolescência, influenciado principalmente pela minha irmã. Com as ações dela, as palavras, as atitudes, ela me mostrou o caminho para Jesus. No entanto, durante esse período da adolescência, início da juventude, vivi momentos de incertezas, de dúvidas, momentos sem propósitos específicos para que dessem sentido para a minha vida. E aí, nesse período, eu me afastei. Após ter um verdadeiro encontro com Jesus, já no início da juventude, eu entendi o verdadeiro significado do amor incondicional, do perdão e da graça. E a partir desse momento, eu pude viver realmente uma nova vida através do amor, do perdão e da compaixão que a gente conhece ao ter esse encontro com Jesus. Eu sou grato por cada dia após ter conhecido esse verdadeiro amor e procuro refletir toda a minha vida, as minhas ações, as minhas atitudes. Procuro dar sentido e significado real para tudo aquilo que eu faço, que eu planejo e que eu procuro viver. Para alguém que está conhecendo Jesus, eu diria: não tenha medo de se abrir, de entregar a sua vida para Ele. Confie nele, Ele sabe, Ele conhece toda a sua vida, a sua história. Ele tem poder para mudar qualquer situação. Não tenha medo de abrir seu coração para Ele. Todos nós somos transformados quando Jesus Cristo entra nas nossas vidas e começa a fazer uma mudança. Como é bom, né, a gente observar as mudanças que só Jesus Cristo pode fazer. A gente observa que o mundo, ele é carente, ele é sedento de mudança. Você fala com quase qualquer pessoa, né? Você quer mudar alguma coisa na sua vida? Muitas pessoas vão dizer: claro que eu quero mudar, eu quero uma vida nova, eu quero uma coisa diferente. As coisas não estão indo bem como eu gostaria que estivessem indo. E as pessoas buscam sempre mudanças. Mas a mudança que Jesus Cristo faz nas nossas vidas é uma mudança que ninguém pode fazer igual. A gente vê as pessoas, né, depois que tem um encontro com Jesus, o impacto que Jesus Cristo causa na vida delas. E nessa noite a gente vai falar, o título da mensagem é Mudança Radical. A gente, às vezes, olha para determinadas pessoas e fala assim: será que essa pessoa um dia vai mudar? Essa pessoa parece que às vezes está tão afundada, né, no pecado, numa vida distante de Deus, que a gente fala: será que ela um dia vai ser diferente? Mas sim, Deus é poderoso para transformar qualquer pessoa. Há muitos anos atrás, eu fiz o serviço militar obrigatório e estava lá com 19 anos de idade, servindo no exército. E naquele mesmo ano, mais 3 amigos que, por coincidência, eram da mesma igreja, foram servir o exército comigo ali. E eu era o filho do pastor da igreja. E a gente foi para o exército e a gente serviu o exército, e ao longo daqueles anos a gente viu quantas transformações e mudanças nos jovens, né? Muitos que às vezes não tinham estrutura, acabavam sendo influenciados muito ali dentro e mudavam completamente. E eu tinha esse amigo, e esse amigo, ele se distanciou completamente de Deus. Aos domingos ele ainda ia na igreja, acho que porque era obrigado pelos pais a estar todo domingo lá na igreja, mas durante a semana, ali no exército, eu olhava e eu falava: quem é essa pessoa, né? Que a gente cresceu junto, adolescente. Mas eu nunca fui dedo duro, nunca fiquei falando, chegava em casa: pai, mãe, você não sabe o que o fulano está fazendo. Não falava absolutamente nada, só orava, porque eram meus amigos, eu conhecia eles há muitos anos e queria que eles tivessem uma transformação de vida. E teve uma noite que eu tinha aquele plantão a cada 2 horas, e chegou na troca de turno à meia-noite, eu saí da guarita
e voltei para dentro do lugar onde a gente dormia. Tinha um monte de beliche ali num quarto, né? Um bando de soldadinho ali. E eu estava ali à noite e quando eu entrei naquele quarto, estava rolando uma conversa pesada sobre demônios, sobre espíritos, sobre cemitério, sobre medo das coisas. E eu entrei e comecei a escutar aquela conversa. E quando eu tive uma oportunidade de falar, eu comecei a falar, perguntei, vocês acreditam em Jesus? E muitos disseram sim, minha família é cristã. Eu falei, Jesus, ele se manifesta, né? Tudo que a gente aprende sobre Jesus Cristo está na Bíblia. E vocês sabem o que a Bíblia fala sobre espíritos, sobre demônios? E eu comecei a falar com eles. E fez-se um silêncio total. E durante quase uma hora, eles faziam perguntas e eu ficava falando de Deus e falando do que a Bíblia ensinava sobre as coisas de Deus, e virou uma oportunidade de evangelismo ali que eu nunca tinha tido naquele quartel. E aquele meu amigo que estava distante de Deus, ele entrou, quando ele entrou no quarto, no alojamento, ele estava fora esse tempo todo, ele acabou com aquele evangelismo que estava rolando ali. Ele entrou bagunçando, gritando, ele nem sabia do que estava se conversando ali. E eu fiquei quieto, não falei nada. Eu tive a minha oportunidade, no tempo que eu pude, eu falei de Jesus. E eu orei pelo Mateus. E naquele momento eu fiquei triste, porque eu falei, poxa, de todas as pessoas que poderiam estar vindo aqui, logo você, não falei isso para ele, mas pensei, veio atrapalhar, e simplesmente orei pela vida dele. E a gente pensa, quando a gente olha para aquela situação, naquele momento, talvez eu pensasse, poxa, será que Deus um dia vai mudar a vida do Mateus? Mas Deus é aquele que é poderoso para fazer uma mudança radical nas nossas vidas. Anos depois, Mateus teve um encontro com Jesus. Ele foi num evento de jovens e Jesus falou com ele. E hoje o Mateus, ele é um pastor e levou já centenas de pessoas para Jesus. Jesus faz uma mudança radical nas nossas vidas. E o primeiro versículo que eu queria ler aqui nessa noite, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Uma mudança radical vem da compreensão de que o passado ficou para trás, que agora a gente está indo para frente, e que nesse caminhar ao lado de Deus, Jesus Cristo está sempre nos ajudando. Mas nós temos um inimigo que sempre tenta nos acusar e colocar o dedo na ferida e dizer, olha o pecado que você cometeu, olha aquilo que você fez lá atrás, e vem tentar trazer sobre as nossas vidas um sentimento de culpa, um sentimento de que nós não somos capazes de vivenciar e experimentar esse amor de Deus. Mas quando Jesus entra nas nossas vidas, ele faz uma mudança radical. A gente vê tantos exemplos na Bíblia, tantas histórias maravilhosas de pessoas que nunca mais foram as mesmas depois de que se encontraram com Jesus. Nessa noite a gente cantou aquele louvor, dá-me de beber, pois tenho sede. Essa canção, né, tá falando do encontro que Jesus Cristo teve com aquela mulher samaritana que estava distante de Jesus. Uma mulher que vivia em pecado, uma mulher que vivia completamente distante de Jesus, mas quando ela encontrou Jesus Cristo, a água viva, ela nunca mais teve sede. Interessante, né, que Jesus, ele é conhecido como o pão da vida e é conhecido como também a água viva.
Jesus Cristo nasceu na cidade de Belém. E a palavra Belém, no original em hebraico, significa casa do pão. Beit Lehem, casa do pão. E o pão da vida, Jesus Cristo, nasceu em Belém. E depois que a gente se alimenta desse pão, a gente nunca mais tem fome, a gente nunca mais tem sede. Mas as pessoas que não tiveram encontro ainda com Jesus, elas parecem que estão buscando alguma coisa para saciar a sua sede, para saciar a sua fome, parece que nunca estão satisfeitas. E a gente vê nos dias de hoje uma correria, né, por mentores, por coaches. Claro que treinamentos, consultorias são muito boas, mas há pessoas que tentam mudar a sua vida simplesmente com técnicas, com mudança de hábitos, mas se Jesus Cristo não entrar nas nossas vidas e não impactar as nossas vidas, a mudança radical não vai acontecer. E o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite é que nós temos, né, a necessidade de uma mudança radical. A mudança radical é necessária para cada um de nós, para que a gente possa viver algo novo em Deus. É impossível você ter tido um encontro com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa, porque Jesus começa a trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Ele não se limita a simplesmente falar, estou te oferecendo aqui a salvação. Não, ele está te oferecendo uma vida nova, ele está te oferecendo um momento diferente a partir de agora. Então a gente tem esse contraste entre a natureza humana, que é caída, que é falha, que é pecaminosa, e um Jesus Cristo perfeito que entra nas nossas vidas e tem esse poder de nos transformar. E eu queria ler lá em João capítulo 3, versículo 3, que diz assim: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa passagem está lá em João capítulo 3, versículo 3, e é muito linda essa passagem, porque quando Jesus fala assim, olha, se você não nascer de novo, você não pode o quê? Ir para o céu? Você não pode o quê? Jesus falou assim, não, você não pode ver, enxergar o reino de Deus. Nicodemos que foi a pessoa que recebeu essa mensagem, essa palavra de Jesus. Nicodemos era um dos líderes da religião judaica, ele era membro do Sinédrio. Lá em Israel, naquele tempo, existia como se fosse o Supremo Tribunal Federal de Jerusalém de Israel. E era composto por 71 homens. Eram todos eles fariseus, que era uma seita judaica extremamente ortodoxa e religiosa. E desses, só 71 dos fariseus todos de Israel poderiam ser membros desse conselho do Sinédrio. E Nicodemos era esse homem, membro do Sinédrio, ele é importantíssimo em Israel. E ele um dia tenta se encontrar com Jesus. E lá em João 3, os versículos 1 e 2, ele começa dizendo: mestre, eu sei que você é um mestre, né? Rabino, eu sei que você é um mestre. Ele reconheceu Jesus como mestre, porque ninguém faz os milagres que você faz se não vir de Deus. Então ele reconheceu, só pode ser Deus que está fazendo isso através de Jesus. E ele começa a conversa com Jesus, e Jesus na lata diz: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. A gente, quando fala em reino de Deus, precisa entender que Jesus Cristo não veio ao mundo para nos dar uma religião. Não, Jesus Cristo veio ao mundo implementar um reino. Lá em Mateus, capítulo 3, a gente tem a história de João Batista. Lá no livro de Malaquias, já existe uma profecia dizendo que antes do Messias viria um profetizando e anunciando. E essa pessoa era João Batista. E lá em Mateus capítulo 3, João Batista anunciava a seguinte mensagem, né? Arrependei-vos, porque está perto o reino de Deus. E quem que ia trazer esse reino de Deus aqui na terra? Jesus.
Essa passagem de Jesus falando com Nicodemos, lá em João 3, diz assim, Jesus fala assim, olha, quem não nascer de novo, e no original em grego também diz assim, quem não nascer do alto, significando que não basta você, né, não é simplesmente voltar à barriga da mãe, né, aquela interpretação literal que Nicodemos teve. Como assim eu já sendo velho vou voltar para dentro da barriga da minha mãe e nascer de novo? Mas Jesus estava dizendo, não, você precisa ver, para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo, nascer do alto. O que tem lá no alto? Né? Claro que é o reino de Deus, os céus, né? Uma habitação celestial de Deus. E olha, o que Jesus fez foi trazer para a terra o reino de Deus. E se você quiser nascer de novo, nascer do alto, você vai enxergar o reino de Deus. Significa que você vai começar a ver as coisas sob uma perspectiva diferente. Quando a gente está, às vezes, com uma visão, né, focada num lado só, a gente só enxerga as coisas por uma perspectiva, vai ser difícil a gente olhar sob uma outra perspectiva. A gente está com estamos enviesados, né, como se diz, a gente está olhando só de uma forma única. Mas quando Jesus Cristo entra nas nossas vidas, ele abre os nossos olhos de forma que a gente começa a enxergar o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é justiça, ele é amor, ele é santidade. E quando nos tornamos cidadãos do reino de Deus, a gente está revestido dessa compreensão, desse entendimento, que agora eu estou sujeito a um rei, o Rei Jesus. E é ele quem lidera e quem controla a minha vida. E é ele quem dita as regras, é ele quem estabelece as regras do reino. Só que não é um reino como o reino deste mundo, onde você é obrigado, quem nasce na Inglaterra, e hoje o rei da Inglaterra é o rei Charles, as pessoas são súditas, né? Os ingleses são súditos do rei da Inglaterra. Mas é algo que eles não pediram para ser, eles já nasceram na Inglaterra e obrigatoriamente fazem parte daquele reino. Mas quem voluntariamente entrega a sua vida a Jesus e começa a fazer parte do reino de Deus, a vida de Deus, o reino de Deus começa a nos envolver em todas as áreas da nossa vida. E a gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, que só Deus é poderoso para fazer com que a gente enxergue dessa forma. O reino tem um propósito, né? Tem uma função. A gente pode, por exemplo, para que serve um veículo, um carro? Ele serve para nos dar mobilidade, para que a gente vá de um lugar para o outro. É o propósito daquele carro. A religião fica focada nos processos, nos sistemas, né? Como é que esse carro funciona, como é que o motor vai ligar, como é que eu faço para dar partida. Fica tão focado nisso. Mas o reino de Deus, ele tem um propósito. E a gente precisa focar no propósito de Jesus Cristo ter vindo ao mundo para fazer uma mudança radical nas nossas vidas. O segundo ponto é a libertação do poder do pecado. A palavra de Deus diz lá em Romanos 6:22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna, a libertação do poder do pecado. Quando Jesus Cristo entra nas nossas vidas, nós somos libertos. A palavra liberdade, né, é o oposto da prisão. Significa que antes de nós termos o encontro com Jesus, nós estamos literalmente presos, como se estivéssemos numa cadeia. Alguns anos atrás, quando eu era adolescente ainda, eu fazia tradução simultânea para alguns missionários americanos que vinham para o Brasil, e eu acompanhava eles ao longo de uma semana. Cada semana vinha um grupo de missionários, e eles estudava de manhã na escola, e à tarde eu ia para algum canto de São Paulo, onde esses missionários estavam, para ajudá-los a traduzir, né, do inglês para o português. E um dia a gente foi parar na cadeia. Eu nem sabia, né, que estava na programação.
mas a gente foi falar de Jesus na cadeia. E eu lembro bem, assim, era um senhor a quem eu estava traduzindo, era um grupo de 3 americanos e um mais velhinho, e a gente ficou em frente àquela cadeia. E é um negócio triste e feio, né? Por isso que Jesus fala, eu vim para libertar os cativos e oprimidos. Porque naquele lugar você olha, só tem opressão, pessoas assim literalmente mortas. E mesmo naquele lugar de morte espiritual, Jesus Cristo é poderoso para entrar ali, salvar aquelas pessoas e transformar a vida delas. Quantos testemunhos nós temos, né? O pastor Elias contou outro dia um testemunho de um vizinho, né, de infância, que se entregou a Jesus, era um assassino, e a vida dele foi radicalmente transformada. E naquele dia, estava ali eu traduzindo aquele bando de homem, né, aquela sujeira, aquele cheiro ruim, e aquele missionário americano era um velhinho, já tinha mais de 70 anos de idade. Ele começou a falar assim, eu também já fiquei preso como vocês e sei como é isso. E ele começou a contar, ele era soldado americano, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. E ele foi capturado pelos alemães, ficou preso mais de 1 ano na Alemanha nazista, e depois foi saindo numa marcha forçada e ficou anos ali. E ele começou a falar, né, de como ele colocou a esperança dele em Jesus naquele tempo difícil. E é isso que Jesus faz, ele dá esperança àqueles que não têm esperança. Num lugar terrível, como numa cadeia, como numa prisão, Jesus consegue dar esperança às pessoas. Mas há pessoas que acham que estão livres, que estão andando por aí soltas, né? Andando, caminhando, ninguém impede você de lugar a lugar nenhum, mas elas estão presas pelo pecado. E Jesus Cristo vem nos libertar do pecado. O pecado significa errar o alvo. Quando Jesus entra nas nossas vidas, aquelas coisas que antes eram naturais, normais de a gente fazer, deixam de ser naturais, porque agora eu faço parte do reino de Deus. E como é que um cidadão do reino de Deus se comporta, se porta, se dirige às demais pessoas, reage numa situação de ataque, numa situação de dificuldade, de problema, as perspectivas mudam. E quando a gente tem essa libertação do poder do pecado, Jesus Cristo começa a transformar todas as áreas da nossa vida. Nós temos essa liberdade em Cristo. A conversão, né, o conhecimento de Jesus Cristo, nos liberta do domínio do pecado. E a gente passa a viver uma santificação progressiva. Nenhum de nós aqui vai ser perfeito enquanto vivermos aqui na terra. Mas enquanto a gente anda, caminha com Jesus Cristo, Deus é poderoso para nos transformar, para santificar as nossas vidas e para transformar qualquer pessoa. A gente vê a história, por exemplo, da transformação que Deus fez na vida de Paulo. O apóstolo Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, que hoje é parte da Turquia. E aquela cidade de Tarso era um grande centro comercial. Os historiadores falam que ligavam o comércio, né, do Oriente para o Ocidente, na Europa. Então ele nasceu numa cidade muito rica. E como ele era um cidadão romano, ele era uma pessoa que tinha muitas posses. Provavelmente o pai dele tinha muito dinheiro. Historiadores também dizem que tinha um comércio era fazedor de tendas. Tanto é que essa era a profissão que depois de alguns anos Paulo chegou a exercitar por algum tempo. E a gente vê, né, Paulo nasceu em Tarso, na Turquia, mas quando ele chegou a uma certa idade, o pai dele mandou ele para Jerusalém. E ele foi estudar em Jerusalém, porque ele era de uma família muito religiosa, de uma família que tinha um temor a Deus. Eles, de certa forma, queriam cumprir à risca a lei de Deus. Os jovens judeus que aprendiam como Paulo, desde criança, eles praticamente decoravam trechos enormes da Bíblia, da Torá e dos profetas, né, que é a Bíblia dos judeus. E eles decoravam e estudavam muito aquilo ali. E aí ele vai para Jerusalém e ele cresce ali, a Bíblia fala que ele estudou aos pés de Gamaliel, e Gamaliel era o homem mais importante dentro do Sinédrio,
De todos os 71 membros do Sinédrio, Gamaliel era o mais culto, mais inteligente, o mais respeitado. E Paulo aprendeu com esse homem. Mas tudo aquilo que ele aprendeu, ele colocava o foco dele numa religião apertada, justa, estreita. Não, se eu pisar o pé fora aqui dessa regra, eu estou desonrando o meu Deus. Isso que a religião faz. A gente vive com medo, né? As pessoas vivem com medo de ir para o inferno, vivem com medo de estar pisando na bola, porque elas enxergam um Deus com um chicote na mão, aquele Deus malvado, bravo. Claro que Deus também é um Deus de justiça, e é um Deus que faz justiça. Mas, acima de tudo, Deus é um Deus de amor. Um Deus que nos ama, que perdoa os nossos pecados, que cuida de cada um de nós com amor inigualável. E Paulo, com aquele zelo de estar achando que estava fazendo a coisa certa, um belo dia entra naquele sinédrio um jovem chamado Estevão. E Estevão amava a Deus, cria em Jesus Cristo e começou a falar de tudo aquilo que Jesus Cristo tinha feito na vida dele. Ele ficou um bom tempo falando de Jesus Cristo dentro do sinédrio. E muito provavelmente Paulo, como um fariseu e provavelmente um potencial candidato ao sinédrio no futuro, estava ali escutando aquelas palavras e querendo talvez arrancar a cabeça de Estevão, porque Estevão estava falando algo que era contra a religião. Mas Jesus Cristo não veio estabelecer uma religião aqui na terra, ele veio estabelecer o reino dele. E Estevão estava falando desse reino. Mas eles escutaram tudo que Estevão falou, tinha para falar. Arrancaram Estevão daquele lugar do sinédrio, levaram ele para fora da cidade. E os homens mais velhos pegaram as suas roupas, as suas vestes, e deram para Paulo segurar, porque eles iam apedrejar Estevão. E naquele momento eles começaram a jogar pedras em cima de Estevão, e Estevão foi morto naquele dia. A Bíblia conta que naquele instante Estevão teve uma revelação e viu os céus abertos. E Jesus Cristo se colocando em pé no trono de Deus, em reconhecimento ao sacrifício que Estevão estava fazendo. Porque Jesus sabia, daqui a pouquinho, Estevão, você vai estar comigo aqui na glória, na eternidade. Então a gente não pode ter, assim como Estevão não teve, medo de anunciar o evangelho. Porque eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para transformação. Esse poder que transforma a vida das pessoas. E Paulo estava ali, e a gente pode imaginar Paulo, qual a probabilidade desse mesmo homem que estava ali, com um olhar sádico, vendo aquele homem sendo apedrejado, e ele feliz, é isso mesmo, tem que ser massacrado, morre miserável. E Paulo ali segurando as vestes dos homens que estavam jogando pedra em Estevão. E alguns anos depois, Paulo, que se chamava naquela época Saulo, recebeu uma ordem, uma missão de ir até Damasco. Ele pegou cartas, autorizações, para que ele pudesse ir até a cidade de Damasco, na Síria, para perseguir os cristãos e para matar mais, se possível, prendê-los. Mas naquele caminho, na estrada para Damasco, Jesus Cristo se encontrou com Paulo. Ele viu uma grande luz na sua frente. E a Bíblia fala que ele ficou cego. E por 3 dias ele ficou cego, sem comer e sem beber. Mas naquele encontro, Jesus Cristo falou assim, né, ele perguntou, quem és tu? Porque Paulo não via nada, ele viu um grande clarão, caiu e não enxergava mais nada. E ele perguntou, quem é você? E Jesus respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo teve a sua vida radicalmente transformada. Talvez você tenha na sua família, você tem algum amigo, algum parente, que você fala, será que um dia essa pessoa vai poder mudar? Mas ore, porque o poder está em Jesus Cristo de causar a transformação. A nossa única responsabilidade como cristãos é orar, é anunciar.
Se você não tem espaço ainda para falar de Jesus para certas pessoas, ore por essas pessoas. Eu tenho alguns amigos de infância que eu oro por eles, sei lá, desde que eu tinha 10, 9 anos de idade, e até hoje eu continuo orando, porque eles ainda não tiveram encontro com Jesus. Mas eu sei que basta um encontro, basta uma palavra de Deus para fazer uma transformação. Por isso, não pare de interceder, não pare de orar, não pare de entregar e apresentar a vida das pessoas que você ama para Deus. E não só aquelas pessoas que você ama, porque quando Jesus Cristo entra nas nossas vidas, nós passamos a amar as demais pessoas, pessoas que a gente nem conhece. É o que Jesus faz. Jesus, ele ama a humanidade. Não é que ele ama cada um de nós com um amor inigualável. A Bíblia fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente precisa entender que esse amor de Jesus Cristo, ele é poderoso para nos transformar e para fazer algo radicalmente novo nas nossas vidas, muito além daquilo que a gente possa esperar ou imaginar. Não pare de orar por aquelas pessoas que você ama, por aquelas pessoas que são do seu convívio, do seu trabalho. Quantas vezes eu listava no meu trabalho o nome das pessoas e orando nominalmente: Deus salva fulano, que essa pessoa tenha um encontro com Jesus, que a vida dela seja transformada. Essa é a nossa missão. A gente às vezes acha que o falar de Jesus Cristo e viver a vida de cristão não, eu vou entregar folheto, eu vou levantar a Bíblia no meu trabalho, eu vou ficar falando. Não, o que mais impacta a vida das pessoas, em primeiro lugar, são as suas atitudes. Será que as pessoas olham para você e veem que você é um cristão? Será que você se comporta da mesma forma em diferentes lugares? Será que você tem procurado levar adiante a missão que Jesus Cristo nos deu? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho é anunciado não só com a palavra, mas muito mais com as nossas ações e com as nossas atitudes, com o nosso exemplo. Não adianta a gente falar um monte de coisa, querer anunciar o evangelho, se as nossas vidas não retratam esse amor a Deus, e essas ações se manifestam através das nossas palavras também. O terceiro ponto que eu quero falar é sobre evidências de uma nova vida. Quem tem um encontro com Jesus, é impossível que a gente não perceba mudanças e transformações na vida das pessoas que tiveram encontro com Jesus Cristo. Quando Jesus entra nas nossas vidas, fica evidente. Se as pessoas não observam algo de diferente de novo na sua vida, se você é igualzinho a qualquer outra pessoa que ainda não anda e caminha com Jesus Cristo, alguma coisa está errada. Porque Jesus muda a nossa forma de falar. Ele muda a nossa forma, inclusive, de pensar. Boa parte da forma como a gente age na vida, no dia a dia, é fruto, é resultado da forma como a gente pensa. Quando a gente tem a nossa mente transformada por causa do Espírito Santo de Deus, a gente começa a pensar de uma forma diferente. A gente não fica pensando como pensávamos antigamente. E a gente tem a palavra de Deus como ferramenta para nos ajudar a mudar a nossa forma de pensar. Quando a gente pensa assim, eu não consigo, começa a vir aquele pensamento negativo, que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, a gente tem lá na Bíblia a palavra de Deus dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente está se sentindo, poxa, eu pequei, eu errei, eu não posso mais agora falar com Deus, Deus não vai me escutar. A gente tem na palavra de Deus a Bíblia dizendo que o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. A gente tem essa certeza, essa segurança de que a palavra de Deus começa a transformar a nossa forma de pensar para que pensamentos negativos não tomem conta da nossa mente. Todos os dias a gente tem uma carga enorme de informação, de notícias que tentam nos colocar para baixo.
Se você ficar, né, você vê na internet, mataram fulano, estupro, roubo, assaltos, a gente só fica pensando, né, deixando que violência, que situações ruins, que a corrupção, que tudo que está acontecendo de ruim no mundo contamina a nossa forma de pensar. A gente não pode, claro que a gente não é ingênuo, a gente sabe o que está acontecendo no mundo, mas a gente precisa entender, Deus, essas coisas estão acontecendo, mas obrigado porque o teu reino é chegado aqui na terra, porque Jesus Cristo instalou um novo reino aqui, apesar desse reino corrompido do mundo, eu faço parte do reino de Deus, e a minha vida foi radicalmente transformada, e eu não vivo antes como no passado, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu tenho confiança em Ti, Senhor, confiança naquilo que você pode fazer na minha vida, confiança na capacidade de você transformar os meus pensamentos, para que eu pare de pensar coisas negativas, para que eu pare de pensar que está tudo dando errado, que não vai dar certo, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Então, Deus, eu vou me esforçar e eu vou conseguir conquistar. Pode demorar, mas eu vou perseverar e vou fazer proezas, porque Deus está do meu lado. A nossa forma de pensar é completamente transformada. Então, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 24, Gálatas 5, 24 diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. O que isso significa? Né? Significa que se você é de Jesus, você crucificou com Jesus a sua carne na cruz junto com ele. O que é isso, né? Quando a gente celebra, né, a ceia do Senhor, próximo domingo tem ceia do Senhor, a gente fala sempre, né, que o vinho, o suco de uva simboliza o sangue de Jesus Cristo e o pão, a carne. A Bíblia fala sobre isso, que nós somos divididos em 3 partes, nós seres humanos, né? Espírito, alma e corpo. O nosso corpo representa a nossa carne. A nossa carne que pode nos levar a querer fazer coisas erradas, a pecar, a errar o alvo. Se a gente fosse viver só pela 100%, né, mesmo as pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, elas têm um mínimo de autocontrole ali por conta das regras da sociedade, né, por conta de costumes, de hábitos. A pessoa não vai entrar aqui gritando igual um louco, batendo nas pessoas, porque existem regras, essa pessoa pode ser presa. Mas isso são, vamos dizer assim, é um autocontrole natural, não é um autocontrole espiritual. Quando Jesus Cristo entra nas nossas vidas, a gente passa a ter o Espírito Santo de Deus nos ajudando a ter controle e domínio sobre a nossa carne. A nossa carne nos faz querer xingar a pessoa que nos fecha no trânsito. A nossa carne faz querer, não, vou bater nesse cara porque ele fez isso, porque ele me tratou mal. A nossa carne nos faz ficar com raiva das pessoas. A nossa carne nos faz buscar prazeres e saciar, né? Prazeres com situações que são prazeres passageiros, prazeres que passam rápido. Isso tudo é o controle da carne, ao invés do controle do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas esse texto fala que os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne. Significa que quando você tem um encontro com Jesus, é como se o seu corpo também estivesse pregado naquela cruz. E o poder de Jesus Cristo, Salvador, ele nos deu poder sobre o pecado por causa do sangue de Jesus Cristo. Por isso, ainda que a gente peque, a gente sabe que o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. Que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, a gente não vive mais sob o domínio do pecado, ainda que continuemos pecando. Significa que o pecado é um acidente de percurso, né? Não é algo habitual, que faça parte integral das nossas vidas. Então a gente tem as nossas paixões, os nossos desejos começam a ser transformados também. A gente não vive mais simplesmente a carne mandou fazer a reação natural do ser humano, mas a gente está sujeito ao Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E aí a gente começa
a ter a manifestação nas nossas vidas dos frutos do Espírito Santo. Quanto mais nós andamos com Jesus Cristo, mais o Espírito Santo de Deus vai trabalhando nas nossas vidas. E quando você está, a Bíblia fala que o reino de Deus, né, no reino de Deus, tudo que o homem planta, ele colhe. O que você tem plantado no seu dia a dia? Quando você planta na sua vida relacionamento com Deus, intimidade com Deus, você vai colher também mais semelhança com Jesus Cristo. Quanto mais você anda com Jesus Cristo, mais você vai ficar parecido com Jesus. E os frutos do Espírito começam a aflorar na sua vida de uma maneira natural. Não é algo que é forçado, que acontece por um acaso. E a gente tem como exemplos de frutos do Espírito o amor. Você começa a amar pessoas que antes você talvez detestasse. Só o Espírito de Deus tem esse poder. Alegria. A Bíblia fala, né, sobre alegrai-vos no Senhor. Às vezes, mesmo num momento de tristeza, de dificuldade, o Espírito Santo de Deus é poderoso para nos fazer nos sentirmos alegres, mesmo numa situação de tristeza. Paz no meio da tribulação. Paciência diante de uma dificuldade muito grande, Deus vai te dar paciência. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso são frutos do Espírito. E frutos do Espírito vêm de uma semente de relacionamento diário com Deus. A gente não pode esperar que a gente fique bem nutrido espiritualmente se a gente só se alimenta da palavra de Deus 1 minuto da manhã ali, obrigado Deus, me abençoa, ida para o trabalho e tchau. E se ao longo do dia você não fala mais com Deus. A Bíblia fala, reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele vai fazer com que você vá na direção certa, no caminho correto. E a gente às vezes tenta dar os nossos pulos, resolver as coisas do nosso jeito, mas tudo parte de um relacionamento com Jesus. Se você está colado em Jesus, se você está andando com Ele, as coisas vão se endireitar nas nossas vidas. Tudo vem dessa comunhão, desse relacionamento com Ele. E quanto mais você andar com Jesus, mais parecido com Jesus você vai ficar. Então, essa mudança radical que Deus opera em nós é a prova mais contundente, né, do poder e do amor de Deus para com as nossas vidas. A gente precisa entender que essa mudança radical começou no dia em que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Ele começou a fazer uma transformação nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, esse que teve um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, ele dizia, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você vê, Paulo que escreveu 13 cartas do Novo Testamento, que foi um homem usado por Deus de uma maneira assim espetacular, a forma como Deus usou ele como um grande missionário em toda a costa do Mediterrâneo. Ele era um homem que dizia, não que eu já tenha alcançado, não que cada um de nós aqui já tenha alcançado, mas vamos todos nós prosseguir para o alvo, vamos seguir em frente, falando, Jesus, eu sinto que eu te conheço pouco ainda. Eu sinto que eu preciso estar mais perto de você todos os dias. Eu sinto que eu preciso dirigir a minha vida ao teu lado em todos os momentos da minha vida. E Jesus Cristo vai fazer uma grande transformação, contínua transformação nas nossas vidas. Eu queria encerrar essa noite lendo uma frase de um pastor chamado Charles Spurgeon, que foi um grande homem de Deus. E ele escreveu uma frase que diz assim, a mudança é radical, nos dá uma nova natureza, faz-nos amar o que odiávamos e odiar o que amávamos. Coloca-nos em um novo caminho, torna nossos hábitos diferentes, nossos pensamentos diferentes,
faz-nos diferentes em privado e diferentes em público. Amém? Vamos nos colocar em pé, por favor. Nós vamos orar agora e vamos estar nos apresentando aqui a Deus, colocando as nossas vidas diante do Pai, para que Deus, aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, continue trabalhando cada dia nas nossas vidas, nos nossos corações, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Amém? Pai querido, nós te glorificamos e te agradecemos por essa noite. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo aquilo que você fez por nós na cruz. Obrigado, Jesus, porque você morreu naquela cruz para que nós tivéssemos esperança e vida eterna em Jesus. Pai querido, se cada pessoa que está aqui você conhece perfeitamente, conhece por dentro, por fora, sabe o que está se passando no coração, na vida de cada pessoa. Pai, que em nome de Jesus Cristo, tu possas nessa noite trazer uma paz absoluta. A paz de Deus que excede todo entendimento, possa guardar os corações e os sentimentos de cada um aqui em Cristo Jesus. Pai querido, se há áreas das nossas vidas que precisam continuar passando por essa mudança radical, por essa transformação, Espírito Santo de Deus continua fazendo essa obra. Continua nos mudando de dentro para fora, fazendo algo novo em cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos já pela fé, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.